Olá, uma boa tarde para todos vocês. Nesta quinta-feira, feriado, Dia do Trabalho, PUC TV Esportes no ar. E hoje mais notícias do Atlético, do Vila e do Goiás. E ontem o destaque foi a reunião do Conselho Deliberativo, né, André? Com churrasco e tudo mais. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Um abraço para você ligado no PUC TV Esportes. É isso aí. Churrasco, uma confraternização. Não aconteceu nem de perto o que as pessoas imaginavam. Que a reunião seria apocalíptica. Falavam até na renúncia do presidente. Na verdade, foi uma festa, Luciana. Festona. Vamos ouvir primeiro do presidente sobre as dificuldades financeiras que o clube vem enfrentando. Eu tive o apoio verbal, não é? Agora eu preciso do apoio concreto. Então, cada um saindo por essas portas vai tentar, com o conhecimento que tem em Goiânia, fora de Goiânia, buscando novos patrocinadores, buscando novas ideias. Disse que estou aqui todo dia ao final da tarde para recebê-los. E é assim que o clube cresce, recebendo novas ideias, tendo novos diálogos e buscando aumentar a receita, como eu disse. Para quem não entendeu, a palavra concreto, né, André, significa dinheiro, né? Ele vai esperar os patrocínios por parte dos outros dirigentes. Você achou que essa reunião deu para afirmar alguma coisa? Vai ter mudança da filosofia de algum dirigente ou não? É cedo ainda para a gente falar em mudanças. O que se previa antes da reunião, primeiro, diziam que as contas do João Bosco não seriam aprovadas, que havia algumas irregularidades, só que chegou lá, tudo foi aprovado, tudo ficou tranquilo. E o que o presidente quer, porque ele vê a receita muito pequena e a despesa muito alta, ele quer equilibrar receita e despesa, e o Goiás estaria em déficit. E para suprir esse déficit, precisa de dinheiro. Dirigente colocar a mão no bolso no Goiás não existe, porque é um déficit de 600, de 500 mil, quem vai dar conta disso? Ninguém. Então tem que buscar isso no mercado. Aí o que ele pediu? Você tem conhecimento, você conhece o dono daquela empresa, daquela, vê se consegue trazer como patrocínio. Então, eles vão unir forças para trazer recursos para o Goiás. E você concorda com essa postura do novo presidente e não contratar jogadores para não afundar mais em dívida? Você acha certo isso? Tem duas coisas, né? O futebol, se você não tem investimento, você também não tem retorno. Se você não gasta, você também não recebe. Então, a dívida pode aumentar. Então, o presidente ele tem que partir do princípio que se ele fizer um time muito barato e esse time for rebaixado, vai sair mais caro no ano que vem. É isso aí. Vamos ouvir do presidente do Conselho. Ele afirmou que a situação que o Goiás passa ainda não é desesperadora. Não, como sempre foi. Até agora está muito boa, já foi em 2010 estava muito pior, 10 vezes pior, está muito bom. Não lógico, não é confortável, não tem dinheiro sobrando, mas dá para tocar. O que falta é achar jogador com qualidade para ser contratado. Está muito difícil. E aí, André, para você também está difícil? A situação no futebol brasileiro está cada dia pior? A gente não tem peças? Na verdade, ele acha que ele tem razão, né, em ter dito isso. Existe um mercado muito inflacionado. Por exemplo, a gente imagina a cota de televisão do Goiás de cerca de 35 milhões de reais por ano. Isso, no futebol goiano, é uma coisa absurda, né? É uma coisa imensa. Agora, para os concorrentes do Goiás, essa quantia é pequena. O Corinthians recebe 100 milhões, o São Paulo quase 100, todos estão com o dobro e às vezes o triplo que o Goiás recebe. E o Goiás é adversário desses times. Então o Goiás concorre contra essas equipes. E quando às vezes o torcedor, o agente, a imprensa cobra uma contratação de primeira divisão, é bom lembrar que os caras por aí estão ganhando 200, 300 mil fácil. E a arrecadação do Goiás é em torno de 1,5 milhão, 2 milhões no máximo por mês. E aí como é que você contrata 22 jogadores com a média salarial de 100 mil reais, de 150 mil? Você vai estourar o orçamento. Então, existe mesmo essa dificuldade no mercado. Vamos conferir então aí, gente. Coloquei as imagens da reunião que aconteceu ontem pra gente conferir. Que beleza, delícia. Nesse horário, né, André? A carne é boa. Todo mundo de folga hoje. Aí teve ontem à noite essa festinha, olha só. Festona, né, André? Não foi festinha, não. Ali eu vi cupim, eu vi picanha, eu sou no linguiça Ribiritos toscana. Ainda.
Aí tá lá, ó, todo mundo rindo, se abraçando. É isso aí, mas o foco foi a reunião, não foi o churrasco, né? Não foi não. Eu espero. Acabou sendo importante na reunião, né? Bom, né? Abriu o apetite, a pessoa vai mais animada para a reunião. A confraternização entre os dirigentes, os conselheiros da equipe do Goiás. Então tá aí, ó. Goiás realizou a festa que terminou numa confraternização e todos unidos. Isso é positivo, porque time de futebol não pode ter briga assim não entre os dirigentes. Igual as tem brigas. Que buscar o melhor para a equipe. Um exemplo aí, né, de briga entre dirigentes mas são times diferentes, né? O presidente do São Paulo e o presidente do Palmeiras, né? Que não param de trocar farpas. O ambiente é bom, é isso aí. Vamos falar agora de Vila, gente. E, de acordo com o goleiro Kleber Alves, mesmo o time não conquistando nenhuma vitória, o momento é positivo. O elenco do Vila ainda não tem motivos para comemorar o início do Brasileirão. Conquistou apenas 1 ponto e não foi capaz de fazer 1 gol, mas tomou 2. E mesmo diante de um começo desconfiado, Kleber, goleiro do time, classifica o momento como positivo. Eu vejo, acho que de uma forma positiva. Não tem como você também todo jogo entrar, nós não vamos tomar gol. Lógico que a gente procura isso, mas do outro lado também tem um adversário de qualidade que vai colocar as dificuldades para a gente. Levamos 2 gols, infelizmente. Claro que, né, não tem um ou aquele que errou, e sim todos. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, são todos que perdem junto. E é trabalhar. Acho que não tem outro segredo. É estar trabalhando no dia a dia para chegar no jogo e aproximar o máximo da perfeição e os erros ser minimizados. Se Almir no começo da semana disse que falta de entrosamento não servirá mais de desculpa, o goleiro pensa diferente. Se eu te falar que hoje o entrosamento é o perfeito, daqui 30 jogos eu vou te dizer também que pode ser que sim, pode ser que não. Tudo é resultado no futebol, né? Eu acho que as dificuldades elas são grandes e é pouco tempo de trabalho realmente. E um jogo no sábado muito difícil, eu creio que é procurar conversar bastante para o entrosamento não fazer tanta falta. Após o afastamento do zagueiro Vitor Pio do elenco, a diretoria colorada intensificou a busca por mais reforços. Bruno Veiga chega nesta quarta e amanhã já treina com o restante do elenco. E Luciano Castan é a próxima investida da diretoria, que esteve por último no São Bernardo. O zagueiro esteve em campo durante todas as partidas do São Bernardo no Paulistão. Teve uma rápida passagem pelo Santos em 2010, mas sempre atuou em equipes do interior. Visando o jogo, Sidney Moraes posicionou o time. A única mudança em relação ao último jogo foi Lucas Sotero no lugar de Rafael Oliveira, que pode virar uma nova preocupação para Sidney, já que o atacante sentiu dores musculares e realizou apenas o treino físico. André, falando da defesa, falando do goleiro Kleber Alves, você está gostando dele? Até agora ele não foi, eu não vi assim uma grande defesa dele não, né? O Vila ainda está se encaixando, né? Eu sinto que ele é um goleiro seguro, mas para ter uma avaliação melhor dele, mais umas 4, 5 partidas para a gente ter uma ideia, quando ele for bastante exigido na equipe do Vila Nova. Em relação à possível vinda, né, do zagueiro Luciano Castan, você aprova? É bem referendado, né? Ele jogou no Campeonato Paulista esse ano, jogou um campeonato difícil, e as contratações do Rony, elas estão sendo baseadas nisso, no retrospecto principalmente recente do jogador. Isso é exceção do Álvaro, né? Porque do Álvaro a contratação é o retrospecto mais anterior da carreira dele. Vamos falar agora do Atlético, e o Júnior Viçosa está otimista para o jogo contra o Vasco. Ele é o artilheiro do Atlético na temporada. Já marcou 13 gols com a camisa do Atlético, 9 pelo Campeonato Goiano, 3 pela Copa do Brasil e 1 pelo Campeonato Brasileiro. E é a principal referência do time para enfrentar um Vasco, com muita pressão em São Januário. Eu acho que eu estou mais feliz aqui, né? Não tem como negar, né? Eu fui bem recebido e todos me apoiaram, né? Ter a confiança, isso é muito importante, dos meus companheiros, o professor Marcelo também, que me dá confiança de jogar. Eu acho que isso que está me ajudando bastante aqui e as coisas estão acontecendo. Pressão que não virá das arquibancadas, até porque o jogo será de portões fechados, nada de torcedor em São Januário. Sabemos que quando tem uma torcida apoiando
a equipe do começo do jogo é muito difícil. Mas jogar com campo vazio fica até um pouco estranho, né, para as duas equipes, porque estão acostumadas a jogar com torcida. Mas eu acho que a dificuldade já vai ter por ter que jogar contra o Vasco, independente de ter torcida ou não. André, depois da conquista do Campeonato Goiano, né, o Atlético Goianiense venceu. O Júnior Viçosa é o melhor jogador no momento aqui no futebol goiano? Ou tem outro? Ele é sim. Hoje é o melhor, ele é o principal hoje. Ele é o que está com maior regularidade. Ele está ajudando o Atlético desde o início. Continua ajudando. É o jogador mais importante da equipe. Então, sim, hoje o de maior regularidade, o melhor jogador do futebol goiano mesmo. E em seguida, o Brasil Esportes.